Muito provavelmente você já ouviu falar em Alexandre o Grande, mas será que você saberia dizer o que fez de Alexandre alguém assim tão grande? Qual foi o seu legado e como ele influencia pelos seus feitos passados o nosso mundo até os dias de hoje? E será que pela ótica atual da história, Alexandre poderia ser considerado um vilão ao invés de um herói? É isso que a gente vai ver nesse vídeo de hoje, em que eu te conto tudo o que você precisa saber sobre Alexandre o Grande. Então seja muito bem-vindo ao canal e vamos começar. Antes de qualquer outra coisa, é preciso que a gente delineie, explique como era o mundo quando o Alexandre nasceu, para não cometer alguns equívocos, alguns erros de pensar o mundo de Alexandre como o mundo em que vivemos hoje em dia. Alexandre então nasce no ano de 356 a.C. no antigo reino da Macedônia. Eu vou explicar isso um pouquinho melhor já já. Ele era filho de Filipe, o rei da Macedônia, e de Olímpia. E desde pequeno, Alexandre foi criado estudando, lendo os grandes clássicos da literatura grega, algo que ele sempre se interessou bastante. E é importante deixar bem claro que o reino da Macedônia nessa época era um ambiente assim extremamente hostil, pois os próprios nobres macedônios não se viam tão diferentes assim de seu rei. Então era um reino marcado por muitos assassinatos, intrigas políticas. Era difícil permanecer ali como o rei da Macedônia por muito tempo. Algo que o pai de Alexandre, Filipe, depois apelidado de Filipe o Caolho por ter perdido um olho em batalha, conseguia fazer com maestria. Então a primeira coisa que a gente tem que saber é isso. Era um local em que você tinha que a todo momento se demonstrar forte para o conceito de força da época, para não perder a coroa, não ser assassinado. E isso o rei Filipe, que era um guerreiro também, conseguia fazer muito bem, tá? Fazia com maestria. O Alexandre, mesmo sendo filho de um rei, não teve uma criação privilegiada no sentido de não ter que passar por situações de perigo ou desconfortáveis. Ele, desde muito novinho, muito pequeno, foi treinado também como um guerreiro. Era comum ele passar dias no mato caçando com os seus amigos ali, seus colegas mais próximos, em testes de sobrevivência. E ele foi treinado também nas artes da batalha e se tornou um grande guerreiro, além, claro, de toda a parte educacional que viria a fazer dele também um grande estrategista militar. Outro ponto interessante é que os pais de Alexandre, a família de Alexandre, se consideravam gregos e, inclusive, se diziam descendentes dos deuses. Isso era uma coisa muito comum nessa época. Quando estudamos a Grécia Antiga, percebemos que havia uma confusão muito grande entre o que era mito e o que era realidade nessa época. Então era plenamente possível para as pessoas, principalmente as de linhagem nobre, acreditarem que eram descendentes dos deuses. E uma questão interessante é que, nessa época, a maioria dos gregos não consideravam os macedônios como gregos, porque os macedônios falavam um dialeto derivado do grego, mas que era ininteligível para a maioria dos gregos da época, tá? Então os macedônios não eram considerados gregos pela maior parte dos gregos, mas se diziam gregos. E aqui tem um ponto importante da gente frisar. O que é ser grego hoje não necessariamente significa o que era ser grego ontem. Essa noção de Estado-nação, de países, é algo bem mais recente na história. Na época nós tínhamos diversas tribos ali, falantes de língua grega, cada uma com o seu dialeto, mas que conseguiam se entender entre si ali, mais ou menos conseguiam se entender,
ao mesmo tempo que compartilhavam de um conhecimento, de uma cultura, de uma sabedoria grega, um modo de vida. Ser grego era muito mais do que nascer dentro de um país, mas falar a língua grega e também compartilhar da cultura grega, ainda que cada local tivesse, como eu disse, o seu próprio dialeto derivado do grego e hábitos particulares, ainda que compartilhassem de uma cultura geral. O local que Alexandre nasceu, por exemplo, em muito difere ao que é hoje o país da Macedônia do Norte, que não fala a língua grega, nem atualmente, e também é ocupado por um povo que não tem ascendência grega. Então, a Macedônia, nesta época, a Macedônia de Alexandre, inclusive hoje, é um território que está dentro da atual Grécia. A cidade de Pela, onde Alexandre nasceu e foi criado, tem inclusive um palácio que hoje pode ser visitado caso você vá à Grécia. Um palácio em ruínas, obviamente, mas que está lá agora sendo explorado turisticamente pelo governo grego. Então, os territórios onde Alexandre nasceu e viveu hoje pertencem à atual Grécia e Alexandre atualmente é indiscutivelmente considerado grego, tá bom? Não vamos confundir então o que era a Grécia antigamente, ser grego antigamente, com o que é ser grego atualmente dentro do conceito de Estado-nação que hoje em dia nós utilizamos. Uma passagem muito interessante também do início ali da vida de Alexandre foi quando a seu pai Filipe foi oferecido um cavalo para ele comprar, diziam ser um cavalo muito bom, só que ninguém conseguia domar esse cavalo, ninguém conseguia montar e cavalgar nesse cavalo. O Alexandre se interessou pelo cavalo e meio que fez uma aposta com Filipe que, caso Alexandre conseguisse domar o cavalo, o seu pai lhe daria o animal. Mas caso Alexandre não conseguisse, ele adquiriria ali uma dívida com seu pai em valores vultosos, assim, muito grandes. E, no fim das contas, Alexandre conseguiu domar o cavalo que ninguém conseguia, utilizando a sua inteligência, a sua sagacidade, diferente dos outros que tentavam ali domar o cavalo à força. Essa já foi uma primeira passagem que mostra como o Alexandre era impetuoso de fazer uma aposta dessa com seu pai, que poderia significar ali para ele uma dívida que corresponderia ao salário de uma vida inteira de um trabalhador comum na época. E por usar a sua inteligência para perceber o que nenhuma das outras pessoas estava percebendo. O rei Filipe, então, traz para educar o seu filho junto com alguns de seus amigos ali, algumas crianças e adolescentes mais nobres, o próprio Aristóteles, grande filósofo até hoje muito reconhecido, que foi quem se encarregou ali da educação de Alexandre e de alguns outros garotos. E desde o início, já se percebia que o Alexandre não dava tanto valor ao dinheiro como ele dava para o conhecimento. Alexandre tinha muita curiosidade, muita sede de saber. Enquanto se educava, o seu pai Filipe ia conquistando cada vez mais territórios e aumentando o reino da Macedônia, seja pela diplomacia, seja pela guerra. Até que chega um episódio bastante interessante que o rei Filipe viaja para uma batalha no antigo Helesponto, hoje conhecido como Estreito de Dardanelos, e deixa o Alexandre então com 16 anos cuidando do reino. O que os inimigos pensaram então? Agora é a hora da gente invadir o reino da Macedônia. Por quê? Porque o Alexandre de 16 anos é quem está encarregado do reino. Então os medos que viviam ali próximo ao reino da Macedônia se rebelam. Então ocorre uma rebelião, a rebelião dos Medos, Medos um povo no caso, rebelião essa que o Alexandre conseguiu conter, conseguiu solucionar mesmo com o seu pai fora, e depois de vencer essa batalha, mudou o nome ali da cidade dos Medos para Alexandrópolis, inclusive povoando ela, inclusive trazendo para nela viver diversos outros povos, para meio que quebrar a identidade dos Medos. Quando o rei Filipe volta, ele fica super orgulhoso, super impressionado com a capacidade do seu filho. E já começa a planejar o próximo ataque, a continuação ali da expansão do seu reino. E o próximo alvo seria nada mais, nada menos do que a Grécia continental. Tomar as grandes cidades gregas que tanto inspiraram ali a corte macedônia.
Atenas, percebendo que a coisa iria ficar feia ali para o seu lado, se une a Tebas, uma antiga rival, e marcham para um campo de batalha conhecido como Queroneia para enfrentar os macedônios. Em batalha que Filipe e Alexandre, seu filho, mostrando grande inteligência, grande sagacidade, conseguem vencer, conseguindo então unir a Elade, unir toda a Grécia em torno do seu comando. Imagina então a grande inspiração que eles sempre tiveram da Grande Grécia, agora ao seu dispor, ao seu comando. Lembrando aqui o que eu disse, que Filipe e Alexandre se consideravam gregos, apesar da maioria dos gregos não os considerarem na época. Uma curiosidade dessa batalha da Queroneia é que nela lutou o Batalhão Sagrado de Tebas, que era composto ali de uma força de elite de 300 soldados que eram amantes entre si. Então você tinha um guerreiro e o seu amado ali junto. Tebas era uma das cidades que permitia o casamento, entre aspas, homossexual adulto, homens adultos viverem juntos como casados. Isso difere um pouco para o resto da Grécia, eu vou explicar melhor, mas é como se o batalhão ali tivesse uma obrigação de se proteger, de proteger uns aos outros, para não perder ali então os seus amados, né, os seus companheiros. E aí Alexandre passa então a ser visto como um rei entre os soldados. Isso começa a causar problemas ali para Filipe, que era o verdadeiro rei nessa época. Alexandre era como um príncipe, mas parte do exército começa a ver Alexandre como um rei. E o Filipe vai ficando furioso com isso. Ele começa a imaginar que a mãe de Alexandre, Olímpia, estava envolvida nisso, fazendo a cabeça de Alexandre, preparando-o para a grandeza. O que de fato acontecia desde pequeno, Alexandre ouvia as histórias de Hércules, as histórias de Aquiles para se inspirar. Alexandre ganhou de Aristóteles uma cópia da Ilíada, que pertenceu ao próprio Aristóteles. Ilíada, a grande obra grega, considerada por muitos a primeira grande obra ocidental, europeia. O Alexandre tinha uma cópia desse livro e era versado ali, né, na educação e na cultura gregas. Ele se interessava muito, como eu disse, por filosofia, por outras ciências no geral. E a mãe de Alexandre, então, acusada de estar ali fazendo a cabeça do filho, é expulsa do palácio pelo rei Filipe, o que deixou o Alexandre furioso. E o Filipe se casou, então, com uma outra mulher chamada Cleópatra. Não é a Cleópatra do Egito, que também tem descendência grega, mas isso é a história para outro vídeo. O Filipe se casa com essa Cleópatra, que era sobrinha de Átalo, um aristocrata, um grande aristocrata e um dos generais de Filipe. E aí chega aquele episódio que muitas pessoas já devem ter ouvido falar ou devem ter assistido no filme hollywoodiano de Alexandre, que você tem aquela cena do casamento. O Alexandre foi convidado para o casamento de Filipe e de Cleópatra, e o Átalo, o tio dessa Cleópatra, faz um brinde durante o casamento e diz que o brinde é a um herdeiro legítimo que venha a nascer de Filipe e de Cleópatra, basicamente desconsiderando Alexandre como um herdeiro legítimo, como um filho legítimo, pois Olímpia não era macedônio. E nessa, Alexandre se revolta e insulta Átalo, o que deixa o rei Filipe furioso. Ele vai até o Alexandre para repreendê-lo e acaba caindo no chão de tão bêbado. Era normal na corte macedônia o pessoal beber até cair. E aí o Alexandre diz: "Olha, esse é o rei de vocês, ele não consegue nem se manter de pé. Quem dirá então conquistar o resto do mundo, conquistar a Pérsia, que era o grande reino da época, o grande reino de tamanho e de riquezas, né, que era o Império Persa." Alexandre então parte do reino, deixa sua mãe no Épiro e vai para Ilíria, que era uma cidade rival da Macedônia. O pai dele fica preocupado que ele pudesse voltar e atacar a Macedônia para conquistá-la, e chama então o Alexandre de volta para conversar. Conflitos entre pai e filho, esses que eram normais na Grécia Antiga. Só a título de exemplo, o próprio Zeus na mitologia aprisiona o seu pai Cronos para então governar o mundo terreno. E aí, ok,
temos uma trégua então entre Alexandre e Filipe queria então fazer um grande desfile na Grécia. Para quê? Para que todos os gregos o observassem e o reconhecessem como seu legítimo rei. E ele faz um desfile em que, além das estátuas dos deuses gregos, ele leva uma estátua sua também junto da dos deuses. Ao final desse desfile, um homem chamado Pausanias, aproveitando de um momento em que o rei Filipe estava sem os guardas ao redor, se aproxima dele e o mata, assassina o rei Filipe na frente de todo mundo. Rapidamente esse homem é contido e morto pelos soldados que estavam ali em volta, e Alexandre é aclamado o novo rei da Macedônia e da Grécia também, da Elade unificada. Muito se discute qual era a motivação desse homem, desse Pausanias, em matar o rei Filipe. E a história mais plausível é a de que Átalo, o tio de Cleópatra, a esposa de Filipe, como eu estava dizendo, ordenou que esse Pausanias fosse molestado e o rei Filipe nada fez para repreendê-lo. Então o homem, para se vingar, foi lá e matou o rei Filipe. E aí vocês já devem ter imaginado o que aconteceu depois. Nessa época as coisas eram realmente diferentes de hoje em dia. Então Alexandre, quando sobe ao trono, a primeira coisa que ele faz é se livrar da esposa atual de seu pai e inclusive do seu meio-irmão bebê. Por quê? Porque poderia futuramente esse bebê reivindicar o trono macedônio. Então acabaram dando um fim nessa criança e na mãe. O Alexandre também se livrou do Átalo, que o insultou anteriormente, matando e tirando do seu caminho. Quando Alexandre então sobe ao trono, algumas cidades ao norte começam a pensar: olha, agora é a hora da gente se rebelar. Um rei bem novinho, né? Alexandre, quando subiu ao trono, não tinha nem 18 anos. Vamos nos rebelar, vamos acabar com o reino da Macedônia, ou pelo menos nos livrarmos do seu jugo. E não deu certo. Alexandre foi ao norte e venceu todas as batalhas, mantendo o reino da Macedônia em suas atuais, na época, dimensões. Ele ficou furioso com uma nova revolta de Tebas, que já havia sido vencida na Batalha da Queroneia, vai até a cidade e simplesmente a destrói. Alexandre acaba com a cidade de Tebas, algo que não era comum dele fazer. Eu vou contar mais sobre isso ao longo do vídeo, mas ele destrói a cidade de Tebas para que não restasse nenhum rastro de resistência. E passa então a se preparar para o que seria a sua grande conquista, a invasão do reino da Pérsia.